não há oposição do governo ao Banco Central, nem ao Copom. Agora, a crítica, ela é importante. Qualquer instituição pública pode ser criticada. E eu queria dizer que esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio, prejudica a indústria, o setor do agro, mas ela também tem um outro impacto, que é do ponto de vista fiscal, porque quase metade da dívida pública brasileira é selicada. Então, cada 1% da taxa Selic custa 38 bilhões de reais. Então, não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Então, 38 bilhões a cada 1%. Então, se você tem uma taxa Selic 5% acima do que deveria estar, isso custa praticamente 190 bilhões de reais. Você fica fazendo economia de 1 bilhão, meio bilhão, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais em razão de ter uma taxa Selic nessa altura. O mundo hoje tem juros negativo. A inflação está em queda. O IGP, há uma deflação no IGP, de deflação em 12 meses de mais de 6%. Então você tem os juros futuros em queda e essa taxa Selic acaba tendo um impacto fiscal. Se a preocupação é fiscal, é com a dívida, não há nada pior do ponto de vista fiscal do que isso, porque quase metade da dívida brasileira é selicada e cada 1% custa praticamente 38 bilhões de reais no serviço da dívida. E ao que o senhor atribui essa decisão de Copom? Olha, fica difícil de entender. E veja que em 2020 a inflação era maior, hoje está em 3,9%. A inflação era um pouco acima de 4% e a taxa Selic era 2%. Você tinha juros negativos de 2%. Inflação de 4%, taxa Selic de 2%. É claro que em determinados momentos você tem que subir. O problema é manter por tanto tempo. Essa é que é a questão. O senhor chegou a conversar com o presidente do Banco Central? Ele dá uma percepção... Não, eu estive com ele, mas já faz algumas semanas, para discutir CCR, Convênio de Crédito Recíproco, porque nós poderíamos melhorar o comércio na região, melhorar o comércio aqui na América Latina, reativando o CCR, o Convênio de Crédito Recíproco. E o que é claro é que a lei, ela diz que é preciso controlar a inflação, a estabilidade em preço e preservar o emprego. Quer dizer, essas coisas não são... Elas precisam ter bom senso, você precisa ter as duas coisas. Aliás, o modelo americano, primeiro, não é por um ano a meta. E segundo, não leva em consideração, por exemplo, combustível, porque isso oscila, não depende dos juros. Não leva em consideração alimento. Eu tenho uma seca, o que adianta eu aumentar juros? Então, é diferente, é preciso sempre ter o foco. O foco é reduzir a inflação, manter preços estáveis, corretíssimo, mas também a economia poder avançar, poder respirar. E no caso nosso, onde quase metade da dívida é taxa Selic, isso tem um impacto fiscal. Não há nada pior para a responsabilidade fiscal do que você ter uma Selic fora do patamar. É difícil penetrar na consciência das pessoas. Eu não vou fazê-lo. Agora, eu quero mostrar um fato. O mesmo Banco Central, em 2020, com inflação de 4%, tinha 2% de taxa Selic. E hoje nós estamos com quase 14%, 13,75%. E o problema não é ter ido a 13,75%, mas é mantê-la por tanto tempo.